Catauzão, pembongola, tauzão, bem baquete. 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 Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. A partir desse provérbio iorubá, cabe toda uma filosofia que nos lembra da circularidade e de um tempo das coisas que não é linear. Como enfatiza Nego Bispo, nós somos o começo, o meio e o começo. A partir dessa consciência que impulsiona as ações antirracistas, nasceu o kit educativo africano e afro-brasileiro, materializando um desejo antigo de discentes e docentes do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAIUSP, e da comunidade de visitantes, particularmente profissionais da educação, empenhados em garantir a aplicação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Este kit é fruto de um movimento de democratização do conhecimento acadêmico que visa atender às demandas da sociedade atual e disseminar debates. Aqui dentro da universidade, que sempre foi um ambiente tão hostil para mim, né? Tão difícil de encontrar os meus pares. Aí eu chego e descubro que existe um museu de arqueologia onde tem uma coleção africana e afro-brasileira maravilhosa. Eu vi aqueles paramentos, né, do axé, né, das divindades, e aquilo era coisas que eu conhecia, faziam parte da minha vida e eu nunca esperava ver aquilo. Realmente eu desconhecia a coleção. Desde que eu conheci o educativo do MAI, a maravilha, a beleza dos kits pedagógicos, sempre foi uma ideia, sempre foi um desejo, sempre foi um objetivo construir esse kit afro-brasileiro e africano, né, com essas peças do acervo. Das categorias não serão exatamente esses, alguns a gente vai ter que pedir para confeccionar, outros a gente vai comprar, mas a ideia é que a gente tivesse referências desses conjuntos dos parceiros envolvidos, né? Então da coleção do MAI, da coleção do Museu Afro Brasil e da coleção das peças também do terreiro do Tata Catuvajassi. Ele tem, né, algumas peças, principalmente máscaras. A gente pensou que esses conjuntos, a partir desses conjuntos, né, a gente fazia a seleção do que seria importante ter no kit. A ideia do kit africano e afro-brasileiro do MAIUSP é uma ideia antiga, que antecede a gente, começou lá atrás, como os professores e professoras trazendo essa demanda para o museu, porque a gente tem uma coleção importante africana e afro-brasileira, e durante muito tempo a nossa colega Judith Mader Elazari tentou emplacar projetos para a gente conseguir financiamento, infelizmente não conseguimos, mas agora estamos colocando este projeto no mundo. Em 2022, o MAIUSP teve a proposta de elaboração de um kit educativo que contribuísse com uma prática educativa antirracista e centrada em valores africanos e afro-brasileiros. Isso foi possível através do estudo de coleções de cultura material que inspirou os artefatos que compõem o kit. Focado na materialidade africana e afro-brasileira, ele é composto por 10 objetos, que podem ser manuseados pelas mãos de educadores e educandos, como uma forma de democratizar o acesso aos acervos museológicos, como outros recursos pedagógicos do MAIUSP. E quais são esses objetos? Uma estatueta de Exu, 3 tipos de ABB, sendo estes de Inhansã, Iemanjá e Oxum,
um balangandã, uma pulseira vodum, uma réplica de cachimbo arqueológico, um pente africano, uma máscara baulê, uma boneca cuaba, um jogo da família Mancala e um cansá ou reco-reco. No kit africano afro-brasileiro está chamando também pela nomenclatura Mancala Auelê, porque é um jogo da família Mancala, que são esses jogos de semeadura do continente africano, que são muitos. Existem muitas variações, são mais de 200 variações de jogo de semeadura, que podem ser praticados com diferente número de cavidades, diferente número de sementes, e que aqui no kit a gente tem pela representação desse tabuleiro, que a gente conhece mais pelo nome de Owari, porque ele não tem os depósitos, né, para colocar as sementes. Mas então é preciso que as pessoas jogadoras tenham um outro pote ou um outro reservatório que elas podem colocar do lado do jogo, e aí a pessoa que está desse lado deixaria o seu armazém de sementes à sua direita, e a pessoa daquele lado também à sua direita. Então, o armazém precisa sempre estar do lado direito da pessoa jogadora. Com isso, a gente tem no kit um jogo que é parte da política pública do município de São Paulo, no que diz respeito à educação das relações étnico-raciais, educação antirracista, a aplicação da Lei 10.639 e 11.645, que institui o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, dentro do kit africano e afro-brasileiro do MAI, em parceria com essas outras instituições, né, que inclui a própria SME, o Ilabanto e o Museu Afro-Brasil. Então, esse é um jogo que ele está muito vivo no continente africano, é milenar e está muito vivo. Então, ele fala exatamente de uma tradição viva, como a gente pode ver nos materiais de referência da SME. A gente também traz a participação de autores africanos para validar essa aprendizagem, né, do trabalho com esse jogo como uma ferramenta educativa e lúdica, porque então a gente tem a questão de educar por meio dos sentidos, educar por meio da experiência vivida. A área educativa do MAIUSP já é reconhecida em sua atuação com a comunidade escolar e especialmente na elaboração de materiais didáticos. Esperamos que o kit educativo africano e afro-brasileiro possa contribuir com novas perspectivas em sala de aula, alinhadas ao combate ao racismo e à valorização das diversas formas de ser e de estar no mundo. Que esse kit seja uma das pedras lançadas hoje para a derrubada de estruturas racistas do passado, que ainda estão presentes. Eu sou Tata Inquis Catuvangessi, meu nome é africano brasileiro, nome colonial Valmir Damasceno, autoridade tradicional do Inzo Tumbansi Tuaunzambi Unganacavungo, comunidade de terreiro de candomblé de matriz centro-africana, Congo, Angola, Inzo Tumbansi, de feição banto, da linhagem do terreiro Tumbensi de Maria Neném de Salvador, aqui em Itapecerica da Serra. E a minha perspectiva é de estar trabalhando a questão da educação antirracista. Aliás, já trabalhamos isso a partir desta comunidade tradicional do terreiro e o combate a toda forma de intolerância correlata que atinge os povos de terreiro, sobretudo as pessoas negras, mulheres e homens que compõem essa comunidade, que é um patrimônio cultural, espiritual e ancestral, é um legado africano presente e reconstruído em nosso país a partir da vinda de africanos escravizados, sequestrados do além Atlântico e que aportaram neste Brasil e que tanto contribuiu na formação do nosso país, né, e da nossa sociedade. E esse kit educativo africano e afro-brasileiro vem retratar
o papel desses africanos, né, na reconstrução do Brasil e formação da própria sociedade brasileira, em todos os aspectos da vida e do cotidiano do nosso povo, da nossa gente, composta por mulheres e homens neste país. No Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, o NER, a gente trabalha, né, para produzir documentos que subsidiam as práticas dos docentes e demais profissionais da educação em relação ao ensino de histórias e culturas afro-brasileiras, africanas, indígenas e também das populações migrantes. Então, a gente já produziu 3 documentos, que são as orientações pedagógicas, vocês podem acessar na página, né, no portal do NER e também da Secretaria. E o kit é produzido junto com o Museu Afro, a gente tem a expectativa que ele venha fortalecer as práticas realizadas pelos profissionais de educação. A gente já tem uma parceria com o MAI relacionado ao projeto Itinerâncias Antirracistas, no qual são ofertados para os estudantes da nossa rede visitas pedagógicas a museus, para pensar, né, a visita ao museu como um potencial educativo, e também isso vem fortalecendo as práticas dos professores. E o uso e o empréstimo por esses profissionais dos kits produzidos pelo MAI, e agora esse kit africano e afro-brasileiro, a nossa perspectiva é que aumente ainda mais as possibilidades de trabalho em relação à temática das populações africanas e afro-brasileiras e, sobretudo, em relação a um problema que a gente sabe que é muito grave na nossa sociedade, que é a questão do racismo religioso. Então, esse kit, ele aborda ali, além de outros aspectos, aborda muito fortemente, né, o trabalho, o conhecimento um pouco sobre questões aí relacionadas ao continente africano, também da religiosidade, e aí a nossa expectativa é que ele venha contribuir para o cumprimento da lei e para o combate aí ao enfrentamento a essa forma de racismo. Eu costumo dizer que o terreiro é um espaço de ressignificação da vida, de acolhimento, de proteção, além de ser um espaço de bênção. Um espaço de práticas, de construção, de conhecimento, né? E aí é por isso que eu chamo esse espaço, o terreiro, de uma academia, né? Uma academia não com essa visão eurocêntrica, essa academia formal que foi construída, né, e que traz a informação de acordo com os interesses coloniais. Não, mas uma academia que ela possa estar tendo um olhar completamente diferente do que nós conhecemos. Porque a gente vejamos como o candomblé foi repensado e reconstruído no Brasil a partir da presença dos africanos, de forma totalmente equivocada, né? Foram dado, digamos assim, mais atenção a determinadas etnicidades, né? A determinadas Áfricas, em detrimento das Áfricas primeiras que para aqui vieram. Sobretudo, a de civilização banto, né? Que é a primeira civilização de africanos que aportou aqui em nosso país e que ficou, e por conta dessa academia de olhar e visão eurocêntrica, essa civilização terminou por ficar invisibilizada, né? E ignorada pelo próprio afro-brasileiro. Das pessoas até não saber que essa civilização ela tem uma contribuição enorme na história do país, na construção deste Brasil, né? Nos hábitos, nos costumes, né? Podemos verificar até nos falares africano inserido no português vernáculo brasileiro,
Isso é importante, é super importante a gente falar, porque muitas das vezes alguns temas, né, eles chegam, a gente propõe para o ensino e mesmo profissionais de educação às vezes têm a ideia de que aquilo, não é válido, isso aí é algo que é da religião, está relacionado a crenças, e não percebem como isso está imbricado à história das populações, ao modo de fazer, ao modo de vida, essas transformações da humanidade. Então, eu acho que o modo mesmo com que o kit foi elaborado, foi pensado, todas as pesquisas, né, que vieram para dar origem a esse material, isso já é uma coisa muito importante ali, que mostra, né, que a gente está falando de ciência, está falando de algo que é história, estamos falando de cultura ali, de pesquisas, né, relacionadas às formas com que as populações vivem, interagem. Então, isso já é um ponto que eu acho que fortalece. Foram dezenas de reuniões, experiências e trocas para chegar a essa composição de objetos portadores de saberes, com o objetivo de combater o racismo cotidiano e evidenciar a potência dos conhecimentos africanos e afro-brasileiros. Para nós, do Núcleo Educação do Museu Afro-Brasil, que estamos aí há algum tempo já, né, desenvolvendo práticas educativas antirracistas em espaços museais, mas não só, né, pensando, articulando isso com a educação brasileira, com espaços de educação formais, foi um processo muito rico, inclusive de contribuir também para uma discussão, para uma reflexão do quanto esse kit ele pode ser utilizado nesses espaços, o quanto essas propostas educativas, né, sempre pensando-as num plural, né, o quanto elas podem ser importantes no uso nesses espaços. Então, essa troca, esse diálogo e esses processos educativos dos quais nós estamos imersos aqui no Núcleo Educação foi, acredito, de grande contribuição para pensarmos esse kit educativo. E aí trabalhar com arte africana, não só os desafios pensando a escolarização de maneira geral, porque é um ensino, um saber, um conhecimento que não chega em sala de aula, mas pensar também o lugar da arte africana dentro dos espaços museológicos, né? A forma como a África vai sendo construída dentro de um imaginário europeu, e não só a África, mas também os africanos e também a arte africana, e como que esse imaginário ele vai respaldar, inclusive, nos dias de hoje. O nosso objetivo é, sobretudo, trabalhar com esses imaginários construídos no sentido de revertê-lo, né? Trazer outras formas de olhar a África, a arte africana, os africanos, e aí pensando no contexto brasileiro, né? Pensar os afrodescendentes e o que está sendo produzido de maneira geral, materialmente, sobre essas mãos. A área educativa do MAIUSP já é reconhecida em sua atuação com a comunidade escolar e especialmente na elaboração de materiais didáticos. O uso desse kit vai contribuir para que esses profissionais, uma primeira coisa assim, né, que a gente fala do kit, e aí a gente sabe como são produzidos e como que são encaminhados esses kits para as unidades educacionais. Eu acho que essa é extremamente importante falar. Os profissionais, eles não vêm no museu pegar o kit e levar para a escola. Eles passam por uma formação para compreender, inclusive, como que esse kit deve ser usado. Então, isso é fundamental. Nessa formação, eles vão tirar ali, vão sanar dúvidas que, às vezes, eles mesmos têm a respeito ali de assuntos, de possibilidades que podem ser trabalhadas e desenvolvidas. E por isso a gente acredita bastante que esse material ele vem fortalecer aí práticas, ele vem romper com temas que a gente sabe que não estão sendo ensinados e deveriam ser, né? Mas é óbvio que a gente está falando aí dessas etapas, né? Que passa por esse processo de elaboração, esses profissionais que vão ter acesso a esse material para levá-los para as unidades educacionais e trabalhar com eles, eles vão passar por uma formação. Nossas equipes também, né? Que mesmo que vem aí participando da elaboração também, a gente costuma fazer essas formações junto com os professores, com os demais servidores da educação,
que é uma forma ali da gente mostrar que, olha, estamos todos no mesmo barco, aprender nunca é demais, a gente precisa desse processo nosso de ir nos especializando, de ir conhecendo mais sobre os assuntos que a gente quer trabalhar, e aí depois eles chegam, os profissionais chegam nas unidades com mais propriedade, com mais segurança também, para falar de temas que muitas das vezes a gente sabe que nem todo mundo teve na formação inicial. Na verdade, nem todo mundo não. A gente sabe que ainda a maioria dos profissionais que estão na ativa e na educação, e isso a gente fala, estou falando pela Secretaria Municipal, não apenas, mas eu estou falando na educação como um todo no Brasil, a gente sabe que a maioria não teve acesso em sua formação inicial, na licenciatura, a temas que a gente debate, discute e que aprende nessas formações que são realizadas aqui no Museu Afro, em outras instituições, né, o Museu Afro, o Museu MAI e em outras instituições aí. Então, a gente entende que é um material super potente para a rede. Este projeto só foi possível através da chamada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, MCTI, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, na linha Divulgação Científica e Educação Museal em Espaços Científico-Culturais. A nossa experiência como educadores trabalhando nesse espaço é pensar um desconhecimento do público, né? Um público que não conhece arte africana, que não sabe o que é, mas por conta de toda esse imaginário que foi construído, já chegar aqui com preconceitos muito bem definidos em relação ao que são esses objetos. E aí, pensando no contexto brasileiro, compreendendo como a colonização ela vai contribuir também para essa estigmatização, né? O processo de colonização ele vai se dando a partir, sobretudo, de uma base que é cristã. Então, tudo aquilo que não é, sobretudo, católico é o outro, e o outro é sempre o inferior, o primitivo, e aquilo que está associado ao demoníaco. A gente olha para trás e, na verdade, é uma satisfação enorme, porque como eu tive o privilégio de participar desde a elaboração do projeto e a gente pensou o trabalho realizado de forma colaborativa, a gente sabia dos desafios que era desenvolver um trabalho colaborativo, né? E esse desafio é realizador porque o próprio processo faz parte do aprendizado e faz parte dos resultados do trabalho. Dialogar com várias instituições, cada um com a sua expertise, o seu ponto de vista, e a gente chegar nos resultados. Eu, particularmente, fiquei com o grupo que estava trabalhando com um acervo. Então, foi muito gratificante a gente discutir quais objetos iam para o kit. E a gente conseguir, nesses objetos, trabalhar a diversidade de um continente enorme, como a África, e os preconceitos que a gente sabe que ainda existe aqui no Brasil sobre essa diversidade, essa cosmologia africana, né? E no caso do Brasil, afrodiaspórica. E eu acho que a gente abordar essas coisas para tentar transformar esse racismo que ainda existe aqui no Brasil, esse racismo estrutural tão presente, foi desafiador e ao mesmo tempo prazeroso, né? A gente levar temas tão complicados procurando trazer uma beleza da diversidade de cosmologia africana tão rica. Esperamos que esse kit ele traga a possibilidade de se construir outras narrativas em sala de aula, fazendo com que o público escolar, os estudantes de maneira geral, aprendam, né, sobre a África, sobre o que é o Brasil e de que maneira essa África contribui para a construção do nosso país, para além daquilo que é o senso comum, que se fala da feijoada, da capoeira, do samba. Existem muitas outras contribuições, sobretudo intelectuais, tecnológicas, inclusive linguística, o que a Lélia Gonzalez vai chamar de português, pensando também artisticamente, esteticamente, como que essa África chega, como ela vai sendo ressignificada, sobretudo como um processo de resistência, né, de um país que escraviza africanos e os seus descendentes, e não só escraviza, marginaliza. Marginaliza ao longo de
mais de 500 anos, esses corpos e aquilo que eles produzem também materialmente. Sempre pensando como se essa arte fosse menor, dentro da ideia que existe de belas artes. É que são tantas expressões que falamos que o brasileiro nem se percebe que está falando africano. Então, o terreiro tem essa importância de disseminar essa informação e de contar a sua história. Já diz o pensador senegalês Cheikh Anta Diop que quem temos que contar a nossa história somos nós, e não essa academia, né, que conforme ela pensou várias coisas no mundo e terminou criando um brutal equívoco, né, na construção de histórias. E o terreiro é essa outra academia que conta uma história que perpassa por uma realidade de um povo, de uma gente, né, e a história de valores civilizatórios, né, pessoas que tanto contribuiu e contribui na cura de vários sofrimentos. E um dos sofrimentos que nós curamos com a nossa luta do dia a dia sem sombra de dúvida, o racismo estrutural. Ao educador, ao professor, eu penso que ele tem que se ater a uma realidade africana, né? A escola, e eu sou fruto dessa forma equivocada, né, da educação brasileira, de que se conta aquilo que interessa aos colonos, ao opressor. Então, o professor, o educador, ele tem um papel importante no banco escolar, ele contar a história real do legado africano, né, que ajudou a construir esse país e formar a nossa própria sociedade. Então, a minha mensagem é de perspectiva, de futuro, de fé, de esperança e de otimismo. A mensagem que eu deixaria aqui para todos e todas as professoras que forem trabalhar com esses kits, que forem acessar esses kits em sala de aula, no primeiro momento eu gostaria de chamá-las e de chamá-los para uma reflexão sobre conhecimento, né? Pensar que o conhecimento ele não está dado, ele é um processo que está sempre em construção em nós e no outro, né? Então, gostaria que vocês pensassem nesses kits enquanto processos nos quais a educação ela pode ser ampliada e os processos, o conhecimento também ele pode ser ampliado. Então, eu gostaria que vocês olhassem para isso com muito cuidado e, em especial, que os preconceitos, né, e todos esses estigmas que foram historicamente construídos sobre as populações africanas e sobre os seus descendentes, em especial no que diz respeito à religiosidade dessas pessoas, seja deixado do lado de fora da sua sala de aula. É isso que eu gostaria que vocês... É a mensagem que eu deixaria para vocês. Ipembe, ipembe, monangole. Ipembe, 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 monangole.